Oi pessoal, bom, sejam bem-vindos novamente ao canal de Ana Afrodite Tarô e Oráculos. Eu vou fazer uma leitura aqui que não vai ser amorosa, sobre os OVNIs que estão aparecendo aí no mundo inteiro. Primeira vez eu acho que eu vou fazer uma leitura dessa aqui no canal. Eu já fiz essa leitura sozinha, porque eu tava curiosa faz uns dias, caiu muita coisa interessante. Eu pretendo, tá, continuar com esse tipo de leitura, mesmo que não seja muito a praia de muita gente, né, prefere leituras amorosas, mas eu gosto muito de leituras, assim, relacionadas a teorias da conspiração e tudo mais. Gente, eu sei que faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu acho que eu vou postar esse vídeo depois que eu postar um vídeo que eu já deixei gravado, que ele é do perfil, né, que eu costumo postar aqui no canal, que é sobre relacionamentos, amor e tudo mais. Deixa eu falar pra vocês, vou começar aqui a leitura. Quando eu tirei essa leitura pela primeira vez, eu fui chamada pro tarô cigano e pro tarô. E o tarô astrológico também. Dessa vez eu também fui chamada para tirar todos eles, e esse oráculo aqui que é de relacionamentos, né? Mas eu acho que vai ter alguma coisa importante que vai cair por aqui. Eu fiquei um pouquinho assustada com a resposta do tarô sobre isso aí, porque não caiu nada transcendental. Basicamente, caiu a carta do urso, a carta da raposa, dos ventos, e começou com a carta da cigana, caiu alianças e caiu também jardim. E também, infelizmente, na carta astrológica caiu o planeta Marte, né? E vocês sabem que Marte é relacionado com guerra. E caiu outras cartas explicando um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, foi uma leitura preocupante. Então, se você já tá ansioso, se você caiu aqui e já tá com ansiedade por causa desses OVNIs e tudo mais, talvez não seja a leitura pra você, se isso for te fazer mal, tá bom? Mas enfim, nada aqui é certeza, né? Claro, é uma leitura de tarô, então mente aberta, né, pessoal? E vamos lá, vamos fazer essa leitura novamente, perguntando mais detalhes. Mas qual foi o detalhe que eu consegui? O pior é que eu tô começando a leitura e caiu uma carta aqui falando deixe ir. Eu vou fazer essa leitura mesmo assim, tá? Porque o que eu ia falar pra vocês? O que eu percebi, né, da primeira leitura? Que não é OVNI, não é OVNI no sentido de não é nada que é fora desse planeta aqui. É uma movimentação, inclusive com a carta das alianças, a carta do jardim, que fala sobre se movimentar e fazer ter alguns tipos de trocas, porque caiu a carta das trocas, que eu tô lembrando aqui no tarô astrológico. Trocas, a carta da foice também, que é bem preocupante, né, que fala sobre alguns sacrifícios que devem ser feitos, também estudos, estratégias, e na carta da foice tem um simbolismo de grupos se juntando, e mais a carta das alianças, então é um pouquinho assustador, tá, gente? Basicamente caiu que, na verdade, isso é uma movimentação, um estudo, uma estratégia, até com a carta da raposa que caiu, e o urso, para defender territórios e provavelmente o começo de uma guerra. Então, vamos lá. Espiritualidade, por favor. Pode revelar. Ó, já caiu 2 cartas no chão ou mais, eu vou pegar aqui, tá bom? Eu vou voltar a fazer porque eu não tinha terminado o meu pedido. Espiritualidade, por favor. Sobre o que se trata esses avistamentos de jovens.
Amanhã, o mundo espera por você. Espiritualidade, você pode revelar. Opa. Estrelas. Opa. Rainha Má. E cinza. Os fins são inevitáveis. Eu só tô lendo o que vem na... O que chama minha atenção. De novo, a carta Deixe Ir por último, tá? E uma árvore pegando fogo. Os livros. Opa. Coração. Os lírios. O cão, eu já tinha visto essa carta já enquanto eu tava embaralhando aqui várias vezes. Vamos lá, a casa. Pessoal, qualquer tipo de oráculo, qualquer tipo de tarô que eu uso, eu sempre reconheço o reverso, tá bom? Então eu sei que culturalmente isso não é feito, mas é a minha maneira de ler. E eu vou tirar todas as cartas daqui do tarô, que eu quero que isso seja explicado, por favor. Você pode esclarecer carta por carta, você pode esclarecer. Essa carta aqui é para ela cair aqui nos livros. Cavaleiro de Paus. O Papa. Rainha de Ouros. Vamos lá, pra casa, pra esclarecer a casa. Então, a espiritualidade... era pra ser o valete de espadas mesmo. Tô sentindo que aqui termina aqui com essa carta do julgamento. Deixa eu ver se tá filmando certinho. Gente, a espiritualidade, ela tá me trazendo uma intuição aqui que é pra eu levar em conta a primeira leitura que eu fiz sozinha. E aqui como se fosse uma continuação dessa história. Então eu vou deixar por escrito como que foi aquela leitura, mas basicamente aquela leitura deixava claro que o que aconteceu dos OVNIs e tudo mais não foi o fenômeno de extraterrestres, não foi nada, não tinha nada a ver com isso. E sim que eram, eu inclusive estou vendo aqui, né, um barco no céu, né? E um barco ele é tripulado por seres humanos, né? Então é um fenômeno causado por seres humanos. São pessoas que estão por trás disso aqui da Terra, tá? Eu vejo essas mãos aqui. Isso me lembra de quando eu fiz a leitura. Ai, meu Deus. Eu não sei porque veio a palavra veneno aqui pra mim. Eu não sei se tá filmando aqui essas mãos, elas preparando algo que é tóxico. E eu vejo esse negócio também pegando fogo, e essa fumaça.
Tipo, como se fosse fazer mal, tá? Pra nós. Algo tóxico que faz mal. Ai, minha garganta fechou. Mas assim, um preparo de algo que não foi sem querer, sabe? Assim, não foi... E eu vejo aqui os raios, né? Não foi uma... Era algo que era pra ter acontecido, que podia ser previsto. Tem alguma coisa relacionada a isso. Porque o raio, ele era visto assim, né? Ah, foi um acidente, vontade de Deus. Mas na verdade tem condições certas atmosféricas para que aconteça o raio. Se elas estiverem lá, a chance de ter o raio é alta, sabe? E eu vejo que isso que acontece aqui não afeta, embora pareça que afeta as pessoas que estão tripulando aqui, né? Que essas são pessoas, né? Não tem como eu não falar de elite aqui, né? As elites, parece que vai afetar as elites, mas não afeta porque isso está próximo das elites. Então são decisões que as elites estão nas mãos dessa elite, mas as consequências elas não chegam. Embora pareça, elas não chegam para essas pessoas, tá? Tanto que aqui essa pessoa, a rainha má, aqui escrito, ó, você merece açúcar e não sal, a rainha má, ela tá manipulando esses cubos de açúcar, mas eu vejo que isso aqui não tem como saber o que é exatamente, sabe? É como se alguém estivesse manipulando algo para alguém que essa pessoa não vai sofrer as consequências daquilo. É como se alguém estivesse envenenando alguém aqui, gente. E essa pessoa não assim, fosse sofrer as consequências. A carta das estrelas caiu aqui e eu sempre faço leituras e nunca caiu essa carta aqui, né? Se você acompanha aqui o canal, você sabe. E essa da manhã também. O mundo espera por você. É interessante porque, primeiro que aqui abre pode ser algo que aconteceu de manhã, pela manhã, ou o começo de um despertar, né? Ou despertar para o céu, despertar para as estrelas. Isso também pode, e essa figura do golfinho também, que é um ser sociável e comunicativo. As comunicações trazem um despertar para as estrelas. O número 5 aqui também pode representar conflitos. Então, sinceramente, gente, parece que esse despertar e as comunicações para as estrelas é mais interessante porque tem a figura da rainha má aqui e dessa coisa de enganar. Então é mais interessante que realmente o grande público pense que são OVNIs extraterrestres do que eles veem a realidade como ela realmente é, como ela, sabe? E aqui fechando com a carta do julgamento, então tem duas figuras aqui de livros, né, sendo representados aqui. O conhecimento. E essas duas meninas, elas estão de costas, né, para essas estantes de livros. Elas não estão lendo os livros estão fechados. Então aqui, e elas nem estão, o olhar delas está voltado para cá. Então é como se fossem pessoas alienadas, pessoas que não têm o conhecimento. Tem uma mensagem da espiritualidade falando que hoje você muito é escondido, sim, mas tem peças importantes de conhecimento, coisas importantes que
nós poderíamos saber, mas nós simplesmente estamos alienados e nós não damos importância para isso. Tá vendo que tá nas suas mãos, ó, o livro fechado aqui. Isso pode ter alguma alusão com os nossos celulares, né? Que a gente tá com o celular na mão aqui e aí a gente tem um conhecimento limitado, né? Nós podemos buscar informações e tudo mais, mas olha quantos livros tem aqui, e ela tem apenas um livro na mão dela, e ele está fechado, então nem o conhecimento que a gente poderia ter sobre as estrelas e sobre o universo em que a gente vive, nós temos. Então imagina aquilo tudo que é escondido de nós. E aqui demonstra uma mulher que está acordando e ela mora embaixo do mar. Talvez aqui também esteja ligado com algum mistério sobre o mar, sobre o que existe embaixo do mar. Inclusive, o mar é pouquíssimo explorado, né? E aqui novamente, ó, o mar e o céu, tá? Uma ligação entre o mar e o céu. Um dos avistamentos, inclusive, aconteceu em cima ou foi do mar ou foi de um lago, né? Foi de um lago dos Estados Unidos que teve o avistamento. E aqui, novamente, essa árvore deixe ir. Tem algo relacionado com a destruição da natureza. Tô vendo que essa árvore, ela tá pegando fogo, ela tá totalmente seca. E é estranho porque a fumaça que sai dela não remete, sabe, a um fogo limpo, entre aspas. É como se algo pegasse fogo e soltasse algo ruim, tóxico. Parece que essa destruição, ela não se limita com a destruição dessa árvore aqui. Novamente, essa mensagem é a que eu já falei, tá? A dos livros e do 4 de copas, que é o que você poderia saber, o mínimo que você poderia saber, você não... Isso aqui tá falando da população em geral. O mínimo que você poderia saber, ter conhecimento, você não tem. É como se fosse limitado pra gente o que a gente pudesse saber, e até aquilo que a gente tem acesso, que poderia salvar a gente de alguma maneira do nosso destino, que não é muito bom por causa dessa carta da Rainha Má, tá? Nós não temos interesse, nós não queremos. Aqui fala sobre duas coisas que eu vejo aqui nessas cartas: paixão, impulsividade, desejo, coisas que são feitas sem pensar, fogo, é uma vida, né? O coração, o Cavaleiro de Paus, uma vida movida a impulsos, desejos, satisfação de desejos, tudo na hora, impulsivo, sem pensar, sem ter consciência. Porque o Cavaleiro de Paus pode ter alguma coisa a ver com o Egito também, porque tem as pirâmides aqui, ó. O Cavaleiro de Paus é aquele que vai atrás das coisas, mas ele não é algo planejado. É algo que simplesmente é feito, é ação. É como se falasse sobre como que nós vivemos, né? Hoje, movidos a satisfazer desejos, e tem que ser rápido e tem que ser do seu jeito, vem até uma imaturidade.
O ramalhete em reverso, a rainha de ouros em reverso, fala sobre uma falta de estabilidade, uma falta de responsabilidade, lealdade não existe. E, gente, essa carta do ramalhete, ela é a coisa mais linda, o significado dela. Como vocês podem ver, é uma carta linda, né? Que dá uma sensação muito boa de olhar para essa imagem. E isso em reverso é tudo que é belo, tudo que é bom, é a ausência daquilo que é belo, daquilo que é bom, daquilo que é certo, de ética. Porque você vive, né, essa vida de impulsividades e de desejos, de conquista, né, porque o Cavaleiro de Paus é o conquistador. E é uma conquista que acontece sem escrúpulos, sem respeito. E o ramalhete é algo, né? Pensa que para existir um buquê, é um ser humano que foi lá, colheu essas flores, tirou elas do lugar em que elas pertenciam e arranjou ela da maneira mais bela, colocou um laço. Mas isso aqui não é para ir pro lixo, né? Isso aqui tem um significado muito grande. Porque essas flores saíram da natureza. E não foi à toa, foi para presentear alguém. É como se fosse um sacrifício, né? E dar isso a alguém é um símbolo até de sacrifício. E em reverso, é como se você literalmente usasse a natureza sem respeito. Tá vindo essas mensagens pra mim, assim, muito dessa falta de respeito, dessa falta de sabe, a rainha de ouros é aquela pessoa com que você pode contar. Aqui eu acho que, com certeza, na verdade, está falando sobre essa elite aqui, que é responsável por essas coisas. Interessante que o Papa aqui, né, vem com a carta dos lírios, então um simbolismo de autoridade que é a favor da paz. Novamente a lealdade sendo mostrada aqui, e a carta da casa também caiu na outra. Não era, é a carta do tarô astrológico, falando da casa 4, né? Que é o que simboliza o conforto, né? E o 3 de paus é não ter mais para onde ir. É como, gente, se o sistema que nós estamos inseridos... novamente a carta da casa aqui e o valete de espadas em reverso. E a casa em reverso. Aqui, gente, também fala sobre decepções, decepcionar alguém por não conseguir atingir os resultados esperados. Você tinha uma percepção e isso foi quebrado. E a lealdade foi quebrada aqui. Era uma questão de lealdade. Alguém aqui da elite devia algo, né? Esses grupos que devem algo uns para os outros. Eu vou deixar mais claro aqui essa carta do Papa também. E aqui no valete de espadas, em reverso, também pode significar notícias ruins chegando. E com a carta da casa, que é o número 4, igualzinho a que tinha caído no tarô astrológico, fala sobre conforto, sobre
Gente, é a carta da casa, sabe? É conforto, é amor, é aquele lugar para que você tem para voltar. É o lar. E o lar está em reverso. Então, e isso caiu também na primeira leitura, falando que isso ia abalar a casa 4, que é a família, que é o lar, que é a casa das pessoas, que é como as pessoas vivem as vidas delas. Pode ter alguma referência também com... É que eu não posso usar certos termos aqui, porque eu tô no YouTube, mas com isolamento, de uma nova necessidade de isolamento. O julgamento fecha aqui. Alguma coisa será revelada em breve. Eu vou perguntar aqui com o tarô astrológico, tá? O que será revelado? O que será revelado? Vênus, sentimentos, trocas. Essa carta caiu também na primeira leitura. Aqui pode simbolizar troca de favores, o grande público descobrir alguma troca que teve entre grupos, entre grandes grupos aí que fazem parte da elite. Tá pedindo para eu tirar no tarô o que simboliza aqui esses sentimentos. O que simboliza? O que simboliza? Simboliza o mago. Algo... Ai, gente, parou de gravar. Bom, mas é algo que o que vai ser comunicado, que vai afetar a maneira com que as pessoas... E as de espadas. Algo vai ser revelado aqui em breve com a carta do julgamento. Isso vai mexer... Meu Deus. Isso vai mexer com o sentimento das pessoas. As pessoas vão ficar abaladas emocionalmente com essa revelação. Tá? Com o Vênus aqui caindo. Então, isso vai abalar as emoções, os sentimentos das pessoas. E a maneira... E será uma notícia ruim. E isso vai afetar o estado de conforto, né, material, a estabilidade. Olha os ventos aí, ó. Tá prestes a começar uma chuva muito forte, ela veio do nada aqui. Então vocês sabem, né, quem tá aqui sempre, que o que acontece enquanto eu estou aqui gravando, fazendo as leituras, faz parte dos sinais que a natureza traz e que, enfim, qualquer causalidade aqui traz, tá, pra energia da leitura. Quando bate esse vento forte do nada, o que a gente sente? Uma sensação de insegurança. E é isso que essa notícia vai trazer. Uma insegurança tremenda, e inclusive faz todo sentido essa palavra, porque a casa está em reverso, e a casa faz a gente se sentir seguro e protegido. A casa em reverso aqui simboliza que essa notícia que a gente vai receber vai fazer com que todos nós ficamos assim, se sentindo inseguros, desprotegidos, essa necessidade de querer se proteger. E vai abalar os sentimentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, medo. E isso tem a ver com uma mudança. Ou essa notícia vai falar sobre troca. E o signo de Gêmeos é um signo que traz o caos. É uma energia caótica. Uma energia caótica na casa 6, é algo que vai mudar as nossas rotinas. A gente vai ter clareza sobre algo que está acontecendo aqui, que só as elites, né, têm.
E essa energia do mago aqui, que é a carta número 1, é o começo de alguma coisa. É o começo do quê? Começo do quê? O que vai começar? O que vai se iniciar? Você pode revelar o que vai se iniciar? O que vai se iniciar? Tá caindo tudo aqui. O que vai se iniciar? Você pode revelar o que vai se iniciar? O que vai ser iniciado? Você pode revelar o que vai ser iniciado? Leão, alguma coisa falou comigo quando eu vi essa carta aqui enquanto eu tava embaralhando. Leão, o número 5 aqui representa conflito de liderança. Uma liderança surgindo. O que vai se iniciar? Planeta Mercúrio. Comunicação, mudança, movimento, transporte, viagem. Casa da espiritualidade caindo aqui. Casa número 8, que fala sobre morte, transformação. Uma grande transformação acontecendo na sociedade. O que vai ser iniciado? O que vai ser iniciado materialmente? Materialmente, o que vai ser iniciado? Quatro, 5, 6, 7. Parcerias. Áries. Novamente falando sobre esse início. Materialmente, o que será iniciado? Potencial. Casa número 1, de novo, falando de início, chama. Áries novamente. O signo de Áries é regido por Marte, né? Eu tô sentindo essa energia de Marte, esse fogo. Tem alguma coisa a ver. O que vai ser? O que vai ser iniciado materialmente? O que vai ser iniciado materialmente? Parcerias novamente. Com um objetivo. As pessoas tendo que... Grupos sendo formados. Saturno. Quiron, que fala sobre cura. Precisão de Virgem. Gente, é o que eu falei na outra leitura, sobre outra leitura. O que eu vi, tá? É que nós entraríamos em um momento em que ia haver começo de um conflito que ia envolver todos os países e que nesse momento que nós estamos entrando agora, que nós vamos receber e vamos entrar nesse momento de insegurança aí mundial, os países iam começar a formar parcerias. Parcerias. Eu vou ver se eu tiro mais alguma coisa dessa leitura. Eu ainda sinto que ela não acabou, sabe? Aquela sensação de eu quero saber mais detalhes sobre isso, só que eu não sei muito bem o que pode ser aberto, até onde eu posso ver. Mas não é nem de longe uma energia agradável.
Posso ter mais detalhes dessa situação? Nós podemos ter mais detalhes dessa situação. Escapista. Volte para você mesmo. 3, 4, 5, de novo, o número do conflito, da competição, que é o número 5. Nós podemos ter mais acesso a essas informações, espiritualidade. Nós podemos ter mais acesso a essas informações. Nós podemos ter mais acesso a essas informações. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Fênix. De novo, o simbolismo da fumaça, de algo pegando fogo, de uma explosão, cinzas. E o número 9, infelizmente, ele é um número de expansão ligado a Sagitário. Então é a expansão dessa... É o começo, tá vendo? Era uma vez. É um começo, gente, de uma era sombria que envolve o aumento dos conflitos e da competição entre as pessoas. É igual caiu na primeira leitura, que é como se não tivesse mais para onde ir, estivessem assim, é algo que a gente já vê acontecer, que é basicamente a gente vive num capitalismo tardio. O sistema, ele tá no limite. Para casa. Bruxa. A justiça está a caminho. Número 6, de novo falando sobre as rotinas que serão afetadas. Muita saúde mental afetada aqui das pessoas. E de novo, número 9, expansão da justiça. A busca por justiça, a busca por um equilíbrio, né? Porque eu vejo muito assim, a espada, o bastão. Aqui, assim, falando sobre se defender, sobre... essa carta da poção também era pra cair, né? Bruxa e poção. 4, 5, 6, novamente. O número 6 aqui se repetindo muito. Aqui, a justiça, o distribuir essa pessoa com essa balança, ela tendo esse poder com essa balança e distribuindo as moedas de maneira com que ela julga sendo justo, sendo igualitário. Sacerdotisa. Basicamente eu tô pedindo mais informações aqui e cai a sacerdotisa que fala sobre segredos, mistérios, informações que estão inacessíveis, aquilo que está guardado, aquilo que não é revelado. Tanta coisa que não é revelada. Pessoal, eu vou terminar a leitura por aqui. Eu sinto que, por mais que eu tire as cartas, eu tô começando a olhar elas e não identificar alguma mensagem que seja clara, que eu possa colocar aqui e trazer pra vocês. Mas é isso, tá? É preocupante essa leitura de tarô, principalmente a leitura que eu tive sozinha.
é complicado. Mas assim, o que é uma certeza é que não é extraterrestre. É um novo começo aí. É uma nova fase que a gente vai passar, que ela vai mudar muito com as nossas rotinas, vai mudar nossos sentimentos, emoções. Vai afetar muito a gente de perto, más notícias que vão trazer muitas inseguranças, muita necessidade das pessoas quererem se proteger. Medo. Enfim, esse é o tipo de leitura que dá aquela ansiedade, sabe? De você ter acesso a essas coisas. Mas é isso, pessoal. Quando eu me sentir movida para fazer outra leitura, eu vou trazer aqui para o canal desde o começo, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.